Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. Hoje a gente vai falar sobre seleção. A gente está olhando o funil de uma forma muito mais ampla e de uma forma muito mais aprofundada. Estou trazendo para vocês um pouco de arquitetura de receita para clínicas. Esse é o quarto vídeo. Eu fiz um primeiro dando uma visão geral sobre isso, sobre arquitetura, sobre como isso funciona na prática. Depois eu falei sobre arquitetura de oferta, como criar ofertas saindo muito dessa visão de varejo, dessa coisa pontual para uma coisa mais de recorrência, criação de comunidade. Tudo avança para isso, seja posicionamento, seja o digital, tá? E aí depois eu trouxe sobre marketing. O terceiro vídeo foi sobre marketing. E aí eu falei de reconhecimento, de educação. Então, falei sobre isso, sobre como o papel do marketing é gerar pessoas interessadas para o seu comercial, para que a gente consiga conduzir ela. E eu falo que vendas é sobre cuidar, sobre como conduzir essa pessoa da melhor forma possível durante todo o funil, tá? E aí a gente vai falar sobre seleção. Então, o papel do marketing é gerar esse lead, ele chega aqui para mim, e meu time comercial, secretária, concierge, ela vai atender esse lead e vai fazer a primeira conversão, que é essa conversão de interessado aqui, né, para consulta, avaliação. Essa médica especialista, ela vai atender esse lead. Esse lead ele chega para mim com algumas dúvidas, algumas objeções. Será que eu posso confiar na clínica? Será que essa clínica é para mim? Vale a pena dar o próximo passo? Aqui falando muito mais de conversão, né? Então ele chega com essas dúvidas e com essas objeções. O papel do atendimento, dessa condução de finalização, que a gente chama de conversão, é tirar essas objeções, mas muito antes dele perguntar. Na verdade, é muito sobre montar uma estrutura de atendimento e conversão que essas objeções sejam respondidas, sejam sanadas, sejam solucionadas no atendimento. E aí a gente vai falar sobre essas 2 fases, né, dentro da seleção aqui, que é atender e converter de forma mais aprofundada. Mas, inicialmente o que eu quero que você entenda que a seleção é o momento que o paciente ele vai avaliar se a clínica, tem a estrutura que ele gostaria. E a estrutura, eu sempre falo, né, a consulta, e não como especialista, porque isso fere código de ética, mas, a experiência da consulta, ela começa no atendimento. Porque no atendimento eu vou entender dor, vou aprofundar isso, vou contextualizar, para que eu tenha argumentos para fazer ele avançar, e aí muito dentro de cuidado, para que a doutora, a especialista, ela faça o diagnóstico e passe o melhor tratamento. Então, aqui é muito sobre acolhimento, sobre, fazer com que, ele entenda que aquilo faz sentido para ele, a partir de que ele se convença e não a gente convença. Ticket mais altos, né, que é o conhecido, famoso high ticket aí, a gente fala muito menos e deixa muito mais o lead falar e ele se convencer que aquilo faz sentido para ele. Então, essas objeções, elas vão muito nas perguntas que você faz, na condução que você quer dar, tá? A qualidade de uma conversa, a qualidade, e perceptível daquela pessoa em qualquer, ambiente, conversa, conhecimento, é muito sobre a qualidade das perguntas que você faz e das respostas que você dá, tá? Então, a gente vai falar sobre seleção e no primeiro momento de seleção a gente vai falar sobre atendimento aqui, que é o que eu quero, aprofundar com vocês. Então o atendimento ele vai decidir se o paciente ele vai avançar ou se ele vai abandonar o funil. É claro que existem estratégias para diminuir a questão de abandono, mas, claro, se eu fizer um bom atendimento com essa pessoa. É claro que tem pessoas que vão sair, nem 100% dos leads vão fechar. Tem pessoas que realmente são curiosas, ou que não estão em momento de compra, ou querem muito, mas realmente não está no momento. Faz parte, tá? Então é um processo estratégico e não administrativo. Via-se muito atendimento como algo administrativo, isso é uma visão muito mais antiga, né? Aquela secretária ficava 15 anos com aquele médico, tinha todo o processo na cabeça dela. Isso mudou, o mercado evoluiu, então assim, isso aqui eu não vou nem me aprofundar aqui. Então, qual que é o padrão comum, né? A pessoa ela envia a mensagem ali, a partir dessa mensagem enviada, existe uma resposta fria, é aquele famoso, né? Aqui é a assistente da doutora X, como posso ajudar? É a resposta fria em que vai ter um distanciamento, então ela vai perguntar como que funciona a consulta, quais são os valores, são perguntas também
não aprofundadas. Como eu falei, a qualidade de uma conversa vai muito a partir da qualidade da escuta, na qualidade da pergunta e da escuta. Então, se eu respondo de forma fria, curta, distante, a pessoa vai me responder com distanciamento. Então, possivelmente ela entrou em contato com outras clínicas, e aí aqui a gente entra no viés de comparação, tá? A gente sai da visão de valor e cai na visão de preço, né? Então, aí aqui ela acaba perdendo o desiste de agendar ali um tratamento, consulta, enfim, ela desiste de avançar. Qual que é o que a gente quer montar, né, dentro da estrutura de receita? Algo pensado, algo estruturado, muito a partir de como é o posicionamento daquela médica, como que eu vou montar aquelas mensagens. Outra coisa importante aqui é que o atendimento, muitas vezes, ele quebra a expectativa do marketing. Então, eu até falei sobre na arquitetura de oferta, em que a gente monta uma oferta e a partir daí eu vou determinar como vai ser minha comunicação no marketing, como que vai ser minha comunicação no atendimento, estratégica para poder fazer esse lead avançar nas etapas aqui, né, do funil. Se eu crio uma expectativa a partir de uma comunicação que eu faço no marketing e aqui é esse padrão comum, né, o meu atendimento, uma médica bem posicionada, uma médica premium, uma médica que ensina, é uma médica, que de fato ela fala de algo mais, eh revolucionador, assim, algo revolucionário, algo muito mais bem posicionado, em que ela cria uma expectativa. Essa paciente, ela se identifica e entra em contato com a gente no comercial. Se eu tenho um comercial que mantém esse padrão comum aqui e conduz o lead dessa forma, o que que vai acontecer? Eu vou quebrar a expectativa. Então aqui, possivelmente ele vai abandonar o tratamento, ele vai abandonar o tratamento não, ele vai abandonar essa conversão aqui. Então a gente vai montar o comercial, o atendimento, para manter lá no topo, a expectativa criada no marketing, o que a gente desenhou de oferta. Então a minha conversa ela vai ser muito a partir disso. Então eu vou montar scripts, script ele não engessa o comercial, inclusive ele conduz muito melhor o comercial. É claro que a gente vai ter variações e personalizações. É claro que a secretária, a atendente, ela vai ser treinada para poder adequar isso ao cenário daquela pessoa que está tendo contato aqui, mas a gente precisa ter conversas, scripts alinhados com o que a gente quer comunicar. Se é um procedimento premium, se é um atendimento premium, se é um atendimento, enfim, ticket maior, ou enfim, a comunicação da médica como um todo. Então, qual é a forma de falar da médica? A gente vai conduzir o atendimento muito alinhado com o que a gente quer apresentar de posicionamento. Então, a mensagem ela é enviada, a partir da mensagem enviada, esse slide aqui está errado, aqui é acolhimento, está escrito procedimento aqui, mas é acolhimento. Então, a mensagem foi enviada, a gente acolhe. Como a gente acolhe? A gente não vai perguntar o famoso como posso ajudar, eu vou perguntar o que para ela? A doutora é especialista em X, 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 e pele, cabelo, enfim, emagrecimento, mulher 40 a mais ou algo desse tipo. Qual é a sua principal queixa? O que mais tem te incomodado? E aqui ela vai começar a te falar. E você vai começar a acolher ela sobre quais são as dores dela, quais são as queixas dela, para você ter contexto da situação. E aí, quando ela te falar, você pode pedir foto, você pode aprofundar mais, perguntar se ela já fez algum tratamento, desde quando ela sente aquilo, aquilo vai começar a gerar contexto para você. E aí vocês vão se conectar. É possível, e pode ser mandado áudio também, além de mensagem, maior conexão, voz humana. Então aqui você vai criando um contexto e conectando. A partir disso você vai dar clareza para ela, tá? Eu sempre falo que o papel do atendimento, a gente não é especialista, a gente não é médico, não estuda para isso, é entender, dar contexto ali, se conectar e você fala, ó, a doutora vai te analisar e vai te olhar, vai te aprofundar melhor, vai fazer uma avaliação para você, para poder indicar o melhor tratamento. Ela é especialista nisso, naquilo. Então a gente sai da esfera de preço e vai para a esfera realmente uma esfera de valor. E eu indico ela para poder avançar com clareza como funciona, explico tudo para ela, sempre gerando muito mais valor do que preço, tá? E aí, é claro que ela vai agendar ali.
a consulta, ela vai agendar com a gente ali a avaliação, a primeira avaliação, tá? Que também é avaliação. Então, isso que seria, essa etapa de atendimento. Próximo passo é a parte de conversão. Qual que é o papel aqui do comercial? É, de fato, conduzir essa pessoa para um primeiro momento, para que, a partir do que ela já te passou, te contextualizou, a doutora, de fato, o papel médica, especialista na área, ela vai aprofundar ali e vai definir qual é o melhor tratamento para aquela pessoa. Então, aqui, quando a pessoa entra em contato com a gente, é uma zona bem perigosa, que aqui pode ser uma zona de desistência. Então, se a gente não tem um atendimento bem estruturado e a gente não consegue conduzir ela da melhor forma, sem quebra de expectativa, respondendo às objeções dela antes dela te perguntar, e você respondendo isso ao longo de toda a conversa, de toda a condução, esse paciente ele vai vazando, ele vai saindo do funil. E a nossa taxa de conversão ela vai diminuindo. Quanto menor minha taxa de conversão, mais caro o meu lead do marketing fica, né? Mais eu vou ter que investir em marketing, menos eu vou ter taxa de conversão, menos pessoas eu vou ter para atender e menos para poder iniciar tratamento. Então, isso diminui LTV, diminui lucratividade. Então, eu vou falar sobre taxa de conversão na próxima slide aqui. E, enfim, quanto mais eu consigo conduzir essa pessoa de forma em que existe governança, existe estratégia, em que, como eu falei, a gente se comunica a partir do posicionamento da médica, não quebra expectativa, eu tiro todas as objeções dela, eu conduzo ela, eu gero contexto, gero conexão, eu consigo conduzir ela, eu consigo realmente converter esse interesse inicial dela em consulta. Então, eu vou conduzir essa pessoa para um próximo passo. Mais uma vez, comercial, atendimento, conversão, tudo isso é ato de cuidar, tá? Venda na área de saúde estruturada, tá? Não é uma venda qualquer, um atendimento qualquer, uma conversão qualquer, é uma forma de cuidar. Se eu acolho, se eu entendo, se eu vejo foto, eu não sou profissional, mas eu vou indicar melhor para ela que ela vai fazer essa avaliação. Eu já mostro para a doutora eu compartilho isso, e ela já chega na consulta muito mais ciente do que está acontecendo ali, eh, eu acolhi isso, acolhi as informações dela e cuidar, gente, não é só cuidar no ato prático de exercer a medicina, né? É cuidar da pessoa, é acolher, ouvir ela, se ela na conversa, ela fala que ela não consegue agendar X horário porque a filha está na escola, sabe como que é a vida de mãe, a corrida, você vai acolher essa mensagem. Porque o nosso papel é cuidar dela, é uma forma de cuidado, você mostrar que se importa. Ah, entendo, realmente, vida de mãe é muito corrida. O que que você acha da gente agendar esse horário, esse horário aqui, ou esse dia fica melhor para você? Então, é se colocar no lugar do outro, empatia, mas isso é muito ato de cuidado, tá? Então, o nosso papel aqui é converter essa pessoa para que ela avance para avaliação, tratamento daquele profissional que possivelmente, com certeza, é um excelente profissional da área dele. E a conversão de atendimento, né? Então, pequenos aumentos de conversão, eles geram uma escala exponencial, um impacto exponencial na receita da clínica. Então, é isso que a gente trabalha. A gente cuida bem. Se o meu comercial, que mal há, né? Se o meu comercial ele é muito bem estruturado, ele não quebra expectativa, ele acolhe a paciente, ele cuida dela, acolhe as mensagens dela, guia ela da melhor forma possível, aqui a gente vai ter um efeito colateral. O resultado vai ser que a gente vai aumentar nossa taxa de conversão. Aumentando taxa de conversão, eu tenho custo por lead menor, eu tenho um faturamento maior, eu tenho mais quantidade de leads para poder converter em pacientes e aumentar a LTV e ter mais tratamento. Então, assim, conversão comum de mercado. Aqui eu trouxe até uma continha aqui bem de padaria, né? 300 leads gerados aí, seja Instagram, tráfego pago, tráfego orgânico. A gente vai gerar com uma taxa de conversão a 10%, 30 consultas mês. Mas se a gente implementar uma estrutura realmente, entendendo cada fase, ir melhorando, otimizando, isso aqui não é da noite para o dia, não, tá? Aqui eu não falo para você que amanhã a gente vai criar uma estrutura e você vai estar tudo indo maravilhoso. Até porque quando a gente entra uma estruturação comercial, a gente tem fases em que a gente desenha o ideal a partir do que é passado para a gente, só que a gente vai ajustando esse ideal de acordo com a prática.
Porque eu posso treinar uma secretária, eu posso falar com ela de conversão, mas no dia a dia, nos afazeres, isso vai se perdendo. Então, o nosso papel aqui é entender como o que a gente desenhou de ideal, como vai funcionar na prática e como eu posso fazer para que eu fique entre o melhor do ideal e o melhor e o menos pior do cenário dela. Então, assim, a gente vai estruturar isso para que isso aconteça, e a gente chegue a essas taxas e comercial e tudo na vida, né, é muito sobre a gente ir fazendo melhorias incrementais. A gente estrutura, cria o que é ideal, a gente vai ver como funciona na prática, e a gente vai melhorando, incrementando para que cada vez mais as taxas de conversões, cada etapa da jornada seja realmente uma experiência top, uau ali para aquele paciente, e a gente consiga ter os melhores, resultados, tá? Então, a engenharia, aqui a gente estaria aumentando, que é o mínimo que a gente trabalha aqui, que é o mínimo que a gente quer para cada cliente nosso, que é uma taxa de conversão de 30%. Ou seja, a cada 300 contatos gerados, tráfego orgânico pago, a gente tem que converter 30% aqui, 300, né? Seriam 90 consulta mês. Então, se cada consulta fosse R$ 1.000, aqui a gente estaria falando de uma consulta, um faturamento de 30.000, aqui está falando de um faturamento de 90.000. É claro que expansão de receita, lucratividade vai vir de paciente que vem mais vezes, né, que é o LTV, que vai fazendo mais tratamento, vai expandir receita com ele. A gente pode e deve trabalhar indicação também, que é uma forma, que é o famoso boca a boca ali, mas isso de forma estruturada. Enfim, a lucratividade vai vir muito a partir disso, mas a gente vai aumentar quantidade de pacientes na clínica, a gente vai ter mais chance de conversão, a gente vai ter mais chance de aprofundar, crescer esse paciente de forma vertical, que aí a gente vai aprofundar nele, entender ele. Quando a gente fala de marketing, esses leads 300 gerados é uma forma horizontal. Então, no horizontal, isso tende a gente ter um resultado que tem um limite, se a gente está falando de clínicas locais, tem limite de investimento, tem limite de mídia, tem limite de alcance. E aqui, quando a gente vai aprofundando cada vez mais o próprio paciente, trabalhando LTV, melhorando ali a retenção dele, expandindo receita, melhorando também indicação, a gente consegue crescer de forma muito mais lucrativa. Então, o que eu queria trazer para você é que a gente, essa fase de conversão, que é muito importante, a gente chama que a fase de conversão é o primeiro vale no comercial e é o que a gente vê muito acontecendo. O mercado se acostumou a ter alto volume de leads e os altos volumes de leads fizeram com que o comercial fosse meio que delargado, né? Ele é improvisado. Então, isso tem mudado, a atenção está mais difícil, há mais médicos chegando no mercado, a gente está falando de um ano de eleições, Copa do Mundo, um ano realmente que a atenção ela está mais difícil. Aumentou 13% agora, repasse de taxas eh, nos anúncios. Então, tá mais caro anunciar, é mais difícil anunciar. Então, quando a gente tem um comercial estruturado, a gente está cuidando do paciente, que acho que isso é o primeiro ponto. Eu cuido, eu acolho esse paciente que chega. E a partir daí, eu tenho melhores taxas, eu tenho um efeito colateral muito importante, eu tenho resultados. Então, eu consigo gerar resultados muito melhores, de taxa de conversões melhores, atender melhor esse paciente. Ele já chega com mais satisfação no atendimento, na própria consulta. Ele vai, com certeza, adotar muito mais esse tratamento. Enfim, é um ciclo virtuoso que a gente vai aplicando. O que eu queria falar para vocês hoje era sobre a seleção, sobre essa fase importantíssima do funil de vendas e que a consulta, de fato, ela começa já aqui, começa no marketing, claro, mas no atendimento, em que a pessoa tem contato com a clínica, é algo mais interno, né? O marketing gera aquele lead que bate na porta e a partir daqui a gente acolhe esse lead da porta para dentro. E o comercial tem esse papel. Se você gostou do vídeo, está gostando aqui também desses 4 vídeos, dos vídeos que eu estou trazendo, que é a série de vídeos sobre arquitetura de receita, segue o canal, dá um like no vídeo aí e muito obrigado e até o próximo vídeo.